Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos aí falando sobre o fruir do avivamento e precisamos a cada dia nos envolvermos com Deus, nos voltarmos para Deus. Para isso, precisa que algumas coisas serem feitas e por isso estamos pregando aqui para auxiliar você como encontrar ou ter um encontro pessoal com o Senhor e viver um avivamento. Bom, hoje estamos começando mais um tema. Esse tema também ele é importantíssimo. Acontece sempre conosco. Precisamos nos voltar para esse tema, né? Acho que vai ser mais ou menos mais de 4 partes. Vamos pregar sobre esse tema e você precisa estar atento. Eu particularmente vou estar aqui atento, porque ela também faz parte também das nossas vidas também, do modo geral. Vamos lá, o tema de hoje é críticos hipersensíveis, estourados e juízes. Mas, aí entre parênteses, mais santo do que os outros. E hoje vamos falar sobre a parte 1. Vamos lá? Hoje nós temos aí 4 passagens bíblicas. A gente lê muito Bíblia aqui e eu faço isso com muita alegria e também para te ajudar também a entender a Bíblia e mostrar para você que tudo que nós pregamos aqui, ele tem o seu contexto bíblico. Tá ok? Vamos lá. Provérbios, capítulo 29. E vamos fazer uma leitura intercalada aqui do versículo 11, do versículo 20 e do versículo 22. Vamos ler então? Vamos lá. Um tolo expande toda a ira, mas o sábio reprime. Agora vamos para o versículo. Eu pensei que ia abrir rápido aqui, mas foi do color. Versículo 20. Diz assim, agora vamos ler o 20 e 22. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há um tolo do que dele. 22. O homem iracundo levanta contendas e furioso multiplica as transgressões. Você vai entender que esse tema ele já está mexendo conosco no intermédio de algumas passagens. Agora vamos para Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Agora, Tiago, capítulo 4, versículo 11 a 12, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Então tá aí essas passagens bíblicas, nós lemos ela e repito novamente, repito aqui dizendo que ao ler elas é para informar você que tudo que falamos ela tem um contexto bíblico, ela tem a noção bíblica, ok? Vamos lá? Vamos para o nosso assunto de hoje. Em muitas igrejas há uma minoria de membros cuja atitude hipercrítica de julgamento deixa todos nervosos. Em vez de exibir atitudes positivas de amor, como registradas em Filipenses 4:8, como nós lemos aqui, eles têm uma disposição mental
ao criticismo e ao julgamento. Em vez de dizerem que um copo está meio cheio, eles invariavelmente dirão que está meio vazio. Se uma palavra desanimadora é ouvida, pode ter certeza de que veio deles. Embora a crítica seja necessária e positiva, seu criticismo tende a ser crônico, destrutivo e negativo. Então, às vezes, vimos que a crítica, ela tem o seu valor, como nós já explicamos aí em umas mensagens atrás, anteriores, de que a crítica ela só tem valor quando ela vai trazer uma ação construtiva, positiva em favor da igreja ou das pessoas. Quando a crítica ela não tem essa atitude, não tem esse quesito, ela se torna uma questão antibíblica. Por exemplo, a pessoa ele está vendo que determinada área na igreja está precisando resolver. Em vez de ele resolver ou trazer uma solução para resolver, é mais fácil criticar e trazer aquele alvoroço todo e trazer crise para a igreja. É o que acontece hoje, infelizmente. E vejamos quantas pessoas elas tendem somente a viver no mundo das críticas. Criticar o irmão, criticar o pastor, criticar o grupo tal, reclama de tudo, julga tudo, todo mundo é errado. Então, isso tudo vai fazer que a igreja ela fique em estado de nervo. E eles provocam isso. Precisamos eliminar isso das nossas vidas. Precisamos eliminar isso dentro das igrejas, para que a igreja frua do avivamento. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar numa igreja se não existe uma cumplicidade entre todos os irmãos? Porque se a igreja está ruim, eu sou cúmplice também. Eu faço parte da igreja. Não é somente porque o líder tal é o pastor, ou seja, o obreiro, não. Nós somos cúmplices. Então a igreja ela tem que entender que todos fazem parte de um só corpo. É isso que às vezes não chegou ao entendimento das pessoas ainda referente a esses assuntos. Vamos continuar? Talvez mais prejudiciais ainda sejam os indivíduos estourados e inclinados a esguichar palavras críticas com ódio. A palavra de Deus reserva algumas das suas expressões muito fortes àqueles que têm pavio curtos e pouco autocontrole, como lemos lá no capítulo 29 de Provérbios. A palavra de Deus deixa claro que o controle do temperamento e da língua está entre os primeiros passos de um seguidor de Cristo. Espíritos irados, línguas afiadas são expressões feias da carnalidade e imaturidade espiritual. Ninguém anda no espírito exibindo consistentemente tais tendências como essas. Gente, nós precisamos conhecer nosso temperamento. Eu tenho um temperamento muito impulsivo. Então, às vezes, eu costumo ficar calado mediante uma situação adversa. Por quê? Para que não haja, ou porque não provoque uma situação maior, uma situação pior, perdão. Então, às vezes, é necessário. Mas as pessoas impulsivas, e às vezes, infelizmente, elas às vezes entenderam como eu estou entendendo, elas preferem tirar conta, aí começa a falar demais, falar coisas que não deveria falar, e começa a se explodir de forma que a qual não deveria se explodir. Aí essa coisa toda vai virar um transtorno completo. Então é por isso que a gente tem que entender nos temperamentos. Em breve, se Deus nos permitir, e se tivermos tempo, nós vamos trazer aqui, falando sobre os 4 tipos de temperamentos, para que você possa, quem sabe,
que você se enquadre numa delas e você possa entender e podermos pedir o Espírito Santo para dominar o nosso temperamento, para que a gente não venha ser causa de um problema dentro da igreja, ou sermos os obstáculos para que o Espírito Santo não flua dentro da igreja, para que ele trabalhe dentro da igreja. Não podemos ser isso, não vamos eliminar isso das nossas vidas. Não seja eu o problema. E mesmo que eu não seja o problema aqui, eu estou lutando para não ser o problema e não sou o problema, eu vou orar para que também Deus elimine os problemas. Também não posso também brigar com os irmãos da igreja que vivem esses problemas. Temos que orar. Eu tenho certeza que a oração ela tem um poder poderoso. Então, queridos, vamos continuar aí falando sobre esse assunto mais tarde. Estamos aí nesses dias, amanhã estaremos falando sobre a segunda parte desse tema super importante, né? Que é críticos hipersensíveis, estourados e juízes. Aí, entre parênteses, mais santos do que os outros. Tem aquelas pessoas que se julgam santas? Tome cuidado com elas. Elas são um grande problema. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem sobre esse tema, a segunda parte, em nome de Jesus.